paz, queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto de exaltação ao Rei Jesus. E hoje, celebrando a Páscoa do Senhor, eu quero deixar os versículos, finalzinho do versículo 5 de Lucas 24 e o 6. Quando os anjos disseram: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Nós damos graças ao nosso Deus por esse milagre maravilhoso que ele realizou, que foi de ressuscitar o seu Filho Jesus. E neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar cantando, pedindo para que a minha casa, a sua casa, as nossas casas possam ser casas de bênção. Minha
Jesus a cada dia sempre. Vamos declarar quão grande é o nosso Deus.
Graças te damos, Senhor Jesus, pelo teu infinito amor, por tua infinita misericórdia, Senhor, que a cada dia nos alcança. Nós te louvamos e te agradecemos, porque hoje nós podemos celebrar que o Senhor vive e que em breve voltará para nos levar, para juntos estarmos contigo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um dia aí na presença do Senhor. E cada um aí na sua casa, no seu lar. E nesse momento juntos em espírito, né? Adorando ao Senhor. Louvando, bendizendo, glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Graças a Deus por isso. E antes de nós falarmos aqui da palavra de Deus, eu quero continuar, né, avisando os irmãos. Vamos estar aí até o final do mês, numa grande campanha, até o último dia de abril, né, em favor da nossa nação brasileira, em favor de todas as nações da terra. Estamos num grande clamor, amém? Então vamos continuar na oração. Escolha o seu horário de oração, amém? Você pode escolher meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 horas da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, amém? Escolha um desses horários aí para você estar falando com Deus. E vamos estar juntos. Muita gente está clamando a Deus nesses dias, né? E estamos também fazendo parte desse exército maravilhoso em toda a terra. Existem vários trabalhos estabelecidos aí de oração, de clamor, de jejum. Amém? E vamos juntos. Para Deus está chegando apenas um trabalho lá diante dele. Apenas um clamor. Amém? É o povo de Deus sobre toda a face da terra. E nós aqui no Brasil também, fazendo parte desse clamor pela nossa nação e por toda a terra. Amém? Então, glória a Deus. Continue aí nesse movimento de oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aí nesses dias que é conhecido como Semana Santa, não é verdade? E hoje é conhecido como o Domingo da Ressurreição, né? Domingo da Ressurreição. E nós queremos trazer uma palavra maravilhosa aqui com vocês, uma palavra simples, fácil de entendimento. E vamos estar conversando um pouquinho aqui no capítulo 20 e 21 de João. Os dois capítulos aqui pegando lições preciosas para as nossas vidas. Antes de chegar no capítulo 20, a gente sabe do quanto Jesus sofreu, né, o tanto que ele padeceu, e a gente sabe que não foi muito fácil, foi difícil. Né? Recordando aqui quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, ele orou ali ao Pai, ele tinha levado consigo Pedro, Tiago e João, e ele orou ali. E a agonia, a angústia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou foi muito grande. A palavra diz que ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. E ele veio até os seus discípulos, né? Eles estavam dormindo, e Jesus lhes disse: vocês não puderam, não conseguiram orar comigo, nem por uma hora. Eles estavam com muito sono, né? Então Jesus teve que enfrentar aquela situação realmente sozinho. Teve uma hora que ele até disse: Pai, por que me desamparaste? Meu Deus, né? Mas na realidade o nosso Deus não tinha desamparado o seu filho. É porque aquele momento estava realmente muito difícil.
Depois ele foi preso, ele foi espancado, foi cuspido, foi assim, de uma maneira estúpida, né? Ali tão blasfemado, tanto por religiosos como autoridades ali do governo, pessoas no meio da multidão, muitos zombando de Cristo, né? E escarneceram, cuspiram-lhe no rosto. Foi um momento muito difícil para Jesus. E acima de tudo isso, ele estava passando por tudo aquilo por causa de cada um de nós. E chegou ao ponto máximo ali, que foi a cruz, a crucificação. Ele foi crucificado. Historicamente, a gente pode dizer assim que foram os judeus, que foram os romanos, né, que levaram Jesus à cruz. Isso a gente pode dizer historicamente. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele deu a sua vida. Ele se entregou, porque era o único meio que Deus, o Pai, viu de que eu e você, de cada um de nós, pudessem novamente voltar a ter comunhão com Deus. Era através da morte de seu filho. Então, na realidade, o que levou Jesus ali até aquela cruz foi o grande amor de Deus, o grande amor do próprio Jesus, e por causa dos meus, dos seus e dos nossos pecados. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele estava ali representando toda a humanidade. Então você imagina só, foi difícil, não foi fácil. Mas ele enfrentou tudo aquilo, ele não recuou. Porque uma das coisas que a gente sabe que o inimigo queria era que Jesus vacilasse em algum ponto, Jesus chegasse num momento que ele desistisse, mas Jesus nunca desistiu. Ele sempre foi em frente e encarou a situação mais difícil que poderia haver, mas ele não desistiu. E graças a Deus por isso. Ele foi dado um túmulo ali de José de Arimateia. Esteve com Jesus durante a noite, né? O rico que foi lá ter com Jesus, um fariseu. Nicodemos também se converteu a Cristo. E ali eles sepultaram Jesus. Jesus foi sepultado. E eu creio que o inimigo achou, agora acabou. Morreu, acabou, pronto. Mas não tinha acabado. E nós vamos entrar agora no capítulo 20, que diz que no primeiro dia da semana, hoje a gente chama esse dia de domingo, né, o primeiro dia, ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria Madalena, ela não se conformava, ela estava triste, ela estava abatida, ela amava muito ao Senhor, ela tinha sido liberta de 7 espíritos malignos, e Maria Madalena tinha um amor muito grande por Jesus, e ela estava chateada, triste, angustiada pela perca do Senhor Jesus Cristo. Mas ela foi ao sepulcro, e ela queria chegar ali e colocar alguns ungüentos, algumas especiarias sobre o corpo de Jesus. E ela foi. Tinha até uma preocupação, quem é que vai abrir o túmulo? Porque tinha uma pedra muito pesada ali, inclusive selada, lacrada ali com o selo do governador. Mas a palavra diz que ela foi. A pedra já estava removida, não tinha mais pedra ali. O sepulcro estava aberto. E o que Maria Madalena fez? Ela correu, foi até Simão Pedro e até
mulher João, que a palavra diz aqui no versículo 2, correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo a quem Jesus amava, que era João. E ela falou para os dois: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, com João, e foram ao sepulcro. Eles foram lá ver aquilo que Maria estava falando. A pedra não estava mais lá na porta do sepulcro, estava aberta. E aí eles chegaram lá, a palavra diz aqui no versículo 4, os dois correram juntos, Pedro e João. Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, então João abaixou, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou no sepulcro. Depois de João, chegou Pedro, que o seguia, e a palavra diz que ele entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava ali enrolado num lugar à parte. Então Pedro entrou dentro do sepulcro, checou direitinho, olhou os lençóis do chão, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado num lugar à parte ali. Aí João também chegou depois, que ele tinha só olhado, não tinha entrado, ele chegou depois com a presença de Pedro, e aí João entrou também lá no sepulcro. Então os dois ali viu, e a palavra diz assim que João entrou, viu e creu. Versículo 8. Finalmente entrou também o outro discípulo, que é o apóstolo João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele creu que realmente Jesus não estava ali. Jesus não estava naquele lugar. Mas no versículo 9 diz assim, ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Isso porque Jesus algumas vezes já tinha falado que o Filho do Homem iria dar sua vida em resgate de muitos, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas essa palavra ainda não tinha entrado ainda na mente, na cabeça deles. E aí o que aconteceu? Versículo 10 diz que os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram para a sua casa, onde eles estavam. Mas o interessante é que diz no versículo 11, mas Maria Madalena ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. Ela não voltou, ela não se retirou daquele lugar, ela queria saber do seu Senhor e ela não queria voltar para casa, ela decidiu não voltar. Que amor tão grande, hein? E a palavra diz que quando ela ficou ali chorando, do lado de fora, e que ela olhou para dentro do sepulcro, ela viu dois anjos vestidos de branco. E eles estavam assentados onde Jesus, onde estiver o corpo de Jesus, um anjo à cabeceira e o outro aos pés. Ela viu esses dois anjos ali. E quando a palavra diz que aqueles anjos, quando viram Maria Madalena, eles perguntaram para ela, mulher, por que chora? Por que chora? Maria estava chorando. Maria sentia falta do Senhor. Maria, ela amava muito ao Senhor. Ela não estava conseguindo viver sem o seu Senhor. Ela queria notícias dele. E eles perguntaram, mulher, por que chora? E ela disse para os anjos, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Levaram o meu Senhor, olha.
todo mundo, todas as pessoas, os discípulos, todos os seguidores, eles sabiam que Jesus havia morrido e havia sido o quê? Sepultado. Mas Maria continuava falando sobre Jesus de uma maneira tremenda e sempre ela honrou, dizendo: meu Senhor, o meu Senhor. Isso é uma lição muito preciosa para cada um de nós. Porque nós precisamos ter Jesus. Muitos têm Jesus só como Salvador, como aquele que realiza o milagre, aquele que dá a bênção, aquele que abre a porta, aquele que realiza a cura. Mas Maria, ela tinha ele como seu Senhor. Que eu e você, nós possamos ter ele como nosso Senhor. Porque como Senhor, ele dirige as nossas vidas. Como Senhor, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Como Senhor, nós estamos sujeitos a ele e a fazer a sua vontade. Então, ela não pensava nele como aquela pessoa morta. Ela era o seu Senhor. Ela queria saber do seu Senhor. E ela pensou aqui na conversa que aqueles anjos, né, podia ser o jardineiro. Um daqueles anjos podia ser o jardineiro. Aqui a palavra diz no versículo 15, nós estamos no capítulo 20, ela pensou que era o jardineiro. E aqui diz assim: pensando Maria tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o irei buscar. Olha que coisa linda. Maria queria saber, olha, se o Senhor, falando com o anjo ali, mas achando o jardineiro, que era aquele que cuidava do jardim, onde você colocou? Fala para mim. Eu vou buscar ele, eu vou levar ele comigo. Ela queria o corpo do Senhor. Isso é um amor muito grande, não é verdade? É muito maravilhoso. E quando ela falou aquela palavra, que ela iria buscar o Senhor, que ela queria saber onde ele estava, que ela iria buscar, o próprio Jesus não aguentou mais. Ele estava ouvindo aquela conversa toda. No versículo 16, Jesus se aproxima. E só falou assim, ó, Maria. E ela voltou a dizer Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu a voz. Cumprindo-se aquilo que Jesus havia falado lá atrás, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando Jesus falou Maria, ela identificou a voz. Imediatamente ela já chamou de mestre, Rabone, mestre. Que coisa maravilhosa, que encontro lindo, hein, irmãos? Que primeiro dia da semana maravilhoso, hein? Que privilégio para Maria, hein? Mas por quê? Porque ela amava o Senhor. Ela buscava o Senhor. Ela não sabia viver sem o seu Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos ter esse amor que Maria tinha por Jesus. De não conseguir viver sem Jesus. Porque sem Jesus é complicado. Sem Jesus a nossa vida não tem valor algum. Sem Jesus nós estamos em trevas. Precisamos amar ao Senhor. E ali Jesus fala para Maria: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Olha, a primeira mensagem de ressurreição. Madalena ouvindo ali a mensagem. Olha, ainda não voltei para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Jesus dizendo: vai ter com os meus irmãos. Coisa linda, né, irmãos? O Senhor Jesus reconhecer a gente como irmão, né? Vai ter com meus irmãos.
e diz para eles que eu vou voltar para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Olha, Jesus está dizendo, ó, meus irmãos, e depois Jesus diz, eu vou voltar para o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é vosso Deus. Então, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o meu Pai, é o seu Pai, meu irmão. Que maravilha, hein? O Deus que Jesus se referindo aqui é o meu Deus, é o seu Deus, o nosso Deus. E Maria foi, anunciou. Versículo 18, ela chega e diz assim, eu vi o Senhor, e Ele mandou avisar para vocês essas palavras. Aquilo que Jesus havia mandado ela retransmitir, ela retransmitiu, passou para eles, de que Jesus estava vivo, mas que Jesus ainda não tinha subido para o Pai, mas Ele ia voltar para o Pai. Ela passou essa mensagem. Que maravilha, né? E continuando aqui, a palavra diz que naquele mesmo dia, isso tudo aconteceu aqui com Madalena, ainda o dia amanhecendo, lá de manhã cedinho, né? Quando ela chegou no sepulcro, ainda estava escuro, eu não sei se ela tinha clareado, mas estava ainda no começo do dia. E ela viu Jesus, anunciou para os discípulos. E no mesmo dia, versículo 19 diz assim, chegado a tarde, aí no período da tarde, no mesmo dia, o primeiro da semana, versículo 19, as portas fechadas, e ali a palavra diz que eles estavam ali com medo dos judeus, por isso que eles estavam com as portas fechadas. Eles estavam com medo dos judeus. Jesus chegou-se, pôs no meio deles e disse para eles, paz seja convosco. Que maravilha. Agora, olha que tarde maravilhosa. Primeiro nós vimos uma manhã, um final de madrugada